Seja bem-vindo a mais um podcast da Domi, podcast que tem por objetivo levar informações relevantes e sustentáveis para as empresas. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto em especial para os produtores rurais. Vamos tratar sobre a gestão da produção rural. Vamos falar um pouquinho sobre produtividade e também sobre a gestão tributária do seu negócio. Estou aqui com dois convidados muito especiais. Em primeiro lugar aí o Juliano que é consultor técnico, especialista na produção do leite, mentor dos produtores rurais e muito conhecido aí no mercado como Doutor Pastagem. Juliano, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje. Olá, tudo bem? O prazer é meu. Com certeza a gente vai contribuir muito aos produtores, até porque vamos trazer, e está totalmente alinhado com o programa, que é informações relevantes para os produtores de leite aí. Isso aí. E também estamos aqui com a Marta. Marta, que é sócia da Domi, contadora e especialista em contabilidade para o produtor rural. Seja bem-vinda, Marta. Olá, obrigada. Um prazer estar aqui, compartilhar essa mesa aí com a Melissa e com o Juliano, nosso convidado especial, e contribuir com os produtores rurais, né? Que são extremamente importantes e merecem uma atenção especial. Total, né? Principalmente nesses desafios que a gente vem enfrentando nesse cenário de leite. Se a gente for pegar o último ano agrícola, tenho certeza que vai ser uma conversa que a vida de vocês podem mudar. Fica aqui com a gente. Essa é a nossa expectativa, né? Conseguir trazer informações que possam contribuir aí de forma relevante para a produção rural. E hoje, já aproveitando, nós vamos falar então sobre os principais desafios enfrentados aí pelos produtores na produção do leite e como potencializar, como trabalhar e otimizar essa produção. E junto a isso, com esse crescimento sustentável, então, das propriedades, a gente também vai falar um pouco sobre como a contabilidade pode contribuir com isso, como os números estão atrelados a esse crescimento e quais são as obrigações a que os produtores rurais estão vinculados com a Receita Federal. Então, acompanhe a gente aí até o final e vamos seguir nesse assunto que é muito importante. Vou começar aqui pelo Juliano, já falando sobre esse crescimento, né? Vamos falar primeiro sobre crescer e depois vamos falar sobre o que vem com o crescimento. Então, Juliano, você podia falar para a gente um pouco sobre esses desafios? Quais são os principais desafios que você vê aí no mercado que os produtores de leite têm para crescer? Vamos trazer esse desafio. Qual que é a mãe de todos os problemas? É a renda. O que acontece hoje no Brasil? As propriedades leiteiras não têm renda. Por não ter renda, aí se conta-se todas as histórias do mundo possíveis e imagináveis. Quando a gente pega a estatística, olhando principalmente o sul do Brasil, o que acontece? A gente tem que saíram mais de 50 mil produtores. Se a gente pega aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul da atividade, nos últimos anos. Tem pesquisa da Embrapa que mostra, durante aqui a duração do podcast, a cada 11 minutos sai um produtor de leite da atividade. Mas por que isso acontece? Porque falta renda. Se eu tivesse renda, esse cara não sairia da atividade. Por que a Domi funciona? Porque ela tem renda. Toda empresa funciona porque tem renda. Se não tem renda, a gente sai. Então, assim, o principal mal da pecuária, beleza. Só que aí, beleza, eu não tenho renda. Mas qual que é a causa raiz? Qual que é a causa raiz que leva a esses produtores rurais a não ter renda? E a gente tem um outro extremo no Brasil. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com produtores hoje, através do trabalho online de mentoria no Brasil inteiro. E nós temos produtores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Nordeste, Rondônia, chegando a um faturamento de 50 a 60 mil reais por hectare, com 40% de margem de lucro. Opa, qual que é esse paradigma então? Como que o maior problema da atividade é a renda, sendo que tem pessoas nesse nível de faturamento? Aí a gente volta vamos lá, vamos achar a causa raiz disso aí. Porque senão a gente fica discutindo muito na superfície. Fica discutindo, o leite que entrou da importação do Uruguai, o preço baixo, não sei o que lá. Ponto. Peraí. Se um produtor fez isso,
Qualquer produtor pode fazer. E aí a gente tem exemplos, quando a gente pega isso, produtores de às vezes 5 hectares de terra, ganhando lá 60 mil reais por hectare, pô, dá 300 mil. E aí? Tem produtores de 10 hectares faturando 500 mil, 600 mil, 700 mil reais por hectare, por propriedade. Então pegaram uma propriedade de 10 hectares. Mas por que isso não é normal no Brasil? Quando a gente vai avaliando um pouco mais a fundo, a espinha dorsal das propriedades é a mesma. A coluna, esse centro é o mesmo. E tem alguns princípios que vão levar ao sucesso essas propriedades. Por que isso não é discutido a fundo? Bom, eu não sei. Nós, na nossa empresa, buscamos e levamos isso a sério. Por isso a gente consegue transformar vidas. Até muito grato a Domi, muito obrigado, Melissa, pelo espaço da gente trazer esse tipo de informação para a gente quebrar esses paradigmas. E como que a gente consegue fazer isso, então, no Brasil? Como aumentar essa renda? No Brasil inteiro. E aí, se a gente vai aumentando essa renda, né, a gente vai ter que ficar em dia com o fisco também. Não é só isso, né? Então, eu vou aumentar a renda e preciso estar em dia com o fisco. Quais são os fatores produtivos que os produtores têm em suas mãos? A gente tem solo, a gente tem animais. E se a gente começa a cuidar dessa conta, eu começo lá a cuidar do meu solo de forma consciente, respeitando as técnicas agronômicas para isso. A gente vai ir cuidando também daí entre as espécies de pastagens, a gente consegue produzir mais. É simples, consegue produzir mais comida por área. Se a gente consegue produzir mais comida por área, de mais qualidade, nós vamos colocar mais vacas em lactação. Precisamos de vacas que estejam produzindo leite. Aí a gente começa a aumentar a produtividade. A comida mais barata que a gente tem no mundo inteiro é pasto. Tem uma palestra que o Colin Holmes, já é falecido, um professor da Nova Zelândia, veio fazer no Brasil em 2007. E ele coloca quais são os desafios para o mundo para 2030. É simples. O que acontece no mundo inteiro? Cada vez mais sobe o preço de grão, milho, soja. Então, se a gente basear nossos sistemas em pastagens, historicamente é o que tem o menor custo de produção. Automaticamente a gente consegue trabalhar com um nível de produtividade onde a gente, o objetivo que é o maior lucro por hectare. E isso ele não é padronizado no Brasil. Criou-se um mito no Brasil que cada propriedade é um sistema único de produção. Tudo bem, eu concordo que o produtor do Rio Grande do Sul pode usar uma espécie de pastagem, o produtor de Santa Catarina outra, e o produtor lá de Manaus outra. Mas o conceito do manejo de pastagem, o conceito da adubação, esses conceitos de produtividade é o mesmo. Por isso que a gente tem essa discrepância a nível de renda. Eu tenho hoje muitos produtores que procuram a empresa Dr. Pastagem, nos programas de mentoria, eles chegam conosco no nível de produtividade de 5 mil litros de leite por hectare. 5 mil litros de leite por hectare, vezes um preço médio ali de R$2 para facilitar a minha vida, 5 mil vezes 2 dá 10 mil reais por hectare. 10 mil reais por hectare. Se esse produtor tem uma propriedade de 20 hectares, ele está faturando 200 mil reais. Aí ele começa lá com a gente, ele vai chegando lá a 10 mil litros de leite por hectare, 15 mil litros de leite por hectare, 20 mil litros de leite por hectare, aí 20 mil litros de leite por hectare a R$2 já dá 40 mil. Um leite a 2,50 já dá 50 mil reais por hectare. Aí nesses mesmos 20 hectares ele está faturando R$1 milhão. É isso que a gente faz todo dia na empresa Dr. Pastagem. A nossa meta lá na empresa é salvar uma família por dia. Para que ela saia desse limbo. E renda. Tem desafio? Tem. Mas hoje o maior desafio da pecuária de leite é ainda a gente superar, levar renda para essas famílias de forma correta, com método. E se a gente faz isso, aquele produtor que era lá, um coitadinho que faturava lá 100 mil ou 200 mil, de repente ele começa faturar lá 500 mil, 1 milhão. Sem aumentar muito o custo. Não, sem aumentar custo. A gente consegue trabalhar com margem de 40%.
nas propriedades, desde que siga o combinado, desde que siga o método. Se faz exatamente o que o tio pediu, eu consigo garantir esse nível de produtividade. Até eu brinco com meus mentorados, né, nos nossos... se você fizer desse jeito aqui, você vai ter essa renda. Tudo que você não fizer disso aqui, tu tá rasgando sua margem de lucro. E ponto. O resto é coisas que o pessoal fica aí inventando na sua cabeça. Então tem esse caminho, né? A partir do momento que a gente começa a vencer esse mito da renda, que o leite é lucrativo, que a gente pode ter produtividade, nós conseguimos sim escalar essas propriedades, e esses produtores podem sim vencer os desafios, e muitos produtores começam a ser exemplo para outros produtores na comunidade. Isso é muito, muito bacana. Tem muitos mitos e verdades aí na pecuária de leite que, na verdade, falta assim um método, né? Que nem falta, né? Esse método existe. Só tem que procurar o Dr. Pastagem. Procure que a gente vai ajudar a transformar a sua vida. De forma simples ainda, né? Só que um problema que eu tive, Melissa, por muitos anos, desde 2007 eu faço isso. A gente ensinava os produtores a ganhar dinheiro. Ensina, né? A ganhar dinheiro. Mas depois, o que eu faço com isso? Eu tinha um mito. Eu sou agrônomo, tenho mestre em adubação, sou mestre em adubação de pastagem e tal. Temos a empresa de mentoria online. O que eu faço com o fisco? Os produtores perguntavam para mim, Juliano, cara, Tô faturando muito. E agora? Isso. E agora? E esse tal de declaração? E esse tal de ficar em dia com o fisco? Cara, não sei. Mas por isso que a gente está aqui também, por isso que a gente já teve a oportunidade de conhecer a Marta, de conhecer a Domi, para ajudar. Tem muitos mitos e verdades também nessa parte que precisam ser explorados, né, Marta? É isso mesmo, né? Eu acho que sobre esse ponto do fisco, né, acho que vai muito além os pontos em que a contabilidade pode contribuir. Acho que a gente pode falar um pouquinho, né, Marta, sobre, de modo geral, assim, tá? Fisco, existe sim as obrigações e são extremamente importantes. A gente sabe que o não fazer pode ser muito prejudicial para o produtor rural. Mas, Marta, você podia falar pra gente, além do fisco, o que mais a contabilidade pode ajudar? Como que a contabilidade pode contribuir? Porque quando a gente olha assim para as empresas, né? É muito fácil. Vamos lá, vamos trabalhar indicadores, vamos trabalhar métrica, vamos mostrar para a empresa como que está o patrimônio. Agora, para o produtor rural, dá para a gente fazer as mesmas coisas? E como fazer isso? Acho que a gente pode começar essa fala trazendo um pouquinho do que eu e o Juliano estávamos conversando mais cedo, né, Juliano? Sobre, olha, que bacana, vão olhar para nós, né? E, na verdade, é importante se olhar muito para a propriedade como um negócio, como uma empresa. E os produtores rurais têm uma empresa na mão, né? Então, à medida que vem o Juliano com uma proposta técnica baseada na experiência de mais de 20 anos e demonstra que é possível melhorar os resultados, de outro lado, a contabilidade vem para contribuir de modo a demonstrar os resultados reais que a propriedade está trazendo e se tornar uma ferramenta para tomada de decisão, para investimentos. O Juliano vem com uma proposta que eu até ia abrir um parênteses, né, e dizer assim, pô, Juliano, mas você vai aumentar o resultado por hectare, tá, mas tu vai ter que contratar pessoas para dar conta disso? E você vai responder provavelmente depois que não tem esse aumento, né? Então, à medida que você vai começar a visualizar o resultado, né, vai melhorar o teu manejo, vai aumentar o custo, eventualmente não um pouco, não necessariamente. Geralmente diminui, viu? Exatamente. Então, a contabilidade, ela se torna uma ferramenta para que você aproveite ela para potencializar os investimentos que você pode fazer na propriedade. Porque o que está em pauta aqui não é exatamente o fisco, é a gente ter uma propriedade rural, que é um negócio, que é atividade rural, ela é uma empresa explorada na pessoa física, mas ela é um negócio e que ela tem as suas margens, ela tem um resultado e você pode potencializar os investimentos para este negócio se você tiver uma contabilidade em dia. Porque estar em dia com o fisco vai muito além do que de fazer uma declaração de imposto de renda. A contabilidade, se você levar isso no mês a mês,
de modo a não se preocupar com a declaração do imposto de renda só em março do ano seguinte, nós vamos poder economizar em tributo se em contrapartida investirmos na propriedade. Então, à medida que você tem uma oportunidade de melhorar o resultado e com manejo, com eventualmente equipamentos que o Dr. Pastagem viria a sugerir que fossem utilizados na propriedade ou lá na ordenha, no dia a dia, que venha trazer até um conforto e uma facilidade para o produtor rural, isso pode ser uma forma de investimento que você vai ter e traz um retorno financeiro, já que você economiza em imposto e, de outro lado, você traz para a propriedade. Então, de forma correta, de forma transparente para o fisco, você levar em dia a tua regularidade, a tua contabilidade e chegar lá em outubro e dizer, Juliano, você vai pagar por enquanto 50 mil de imposto de renda, 200 mil. Mas olha só, se nós fizermos um investimento de X valor, você pode ter uma economia de imposto, porque na contabilidade do produtor rural é um regime de caixa. Uhum. Então, esse é um exemplo que a gente pode trazer. A gente pode trazer a própria questão do investimento nos utilitários, veículos que você pode utilizar em prol da propriedade e que também pode ser uma opção para o dia a dia da família, que, se atender alguns requisitos, também podem ser utilizados aí para fins da contabilidade e para fins da apuração do imposto de renda. E nós poderíamos entrar ainda, vou deixar para mais para frente, a hora que você provocar, falar um pouquinho dos outros benefícios, né? Uhum. Porque nós temos muita questão de você tá emitindo as notas todo mês lá do leite e tem aquele 1,5% do Fundo Rural. Uhum. Ele é devido? Sim, dependendo do regime que você está adotando na tua propriedade. Então, o produtor rural que tem daqui a pouco ali 200 mil de faturamento, é pagar 1,5% e tá ok. Agora, quando o Juliano trouxer esse cara para 1 milhão de faturamento e que ele conta com o suporte de uma pessoa terceira, é o casal e ele tem um funcionário, daqui a pouco, não necessariamente ele tenha que adotar a opção de pagar 1,5% sobre o faturamento. E ele pode ter o seu colaborador de forma regular, registrado, com férias, 13º, e ainda assim tudo isso ficar numa economia em relação ao fundo rural que ele estaria pagando, né? Então esse é um dos outros benefícios que uma contabilidade de forma regular vai trazer. Você planejar de um ano para o outro qual é a minha opção em relação ao fundo rural, se eu vou fazer sobre a folha, se eu vou fazer sobre o faturamento. Então, com isso, com essa ideia, Marta, me veio aqui um insight. Na verdade, eu trabalho muito isso com os produtores. Às vezes eu faço um manejo errado. Como que o produtor sente? Ele sente dinheiro. Aí eu tenho uma expressão que é: eu estou deixando dinheiro na mesa. Com manejo. Agora, como a hora que tu falou ali, pô, eu saio de 200, vou para 1 milhão, vou para 2 milhões de faturamento, dependendo a forma de eu organizar ali a contabilidade. Deixa dinheiro na mesa por não saber. Uhum. Nossa, me veio assim tão claro o quanto Tu se eu deixa de levar ganhar. organizado, né? Na verdade, você paga mais caro. Uhum. Eu estava numa situação há alguns dias com um produtor rural que explora a propriedade em condomínio e que, efetivamente, eles até possuem uma contabilidade que cuida do negócio deles, da exploração rural, mas ele me disse, não, eu pago lá 30 mil de fundo rural por ano. Então, fez uma conta, né, que rápida, como se talvez ele estivesse faturando aí, então, um valor de 5 milhões, mais ou menos, né? Não, então, tá, tô pagando isso. Tá, mas você tem colaborador que tá lá na propriedade? Tá, tem. Fiz uma conta rápida com ele. Se ele tivesse registrado esse colaborador, se ele tivesse pago os encargos que ele vai ter que pagar como empresa, ele ia pagar 20 mil reais. Ele economizou 10 mil reais na brincadeira num ano inteiro, tá? Ele podia ter pagado a contabilidade com Esses essa 10 mil reais diferença. são cumulativos, né? Cumulativo. 5 anos são isso. 50, 10 anos são 100. Se ficar aplicado ainda... E aí, vamos E se lá. a produção crescer de 100 para 1 milhão? E sem contar com a própria questão trabalhista, relação trabalhista, né?
a propriedade rural, a prosperidade, passa por você se preocupar com todos os pilares. Então, o estar em dia com o fisco não é só a minha operação. E quem trabalha comigo? Como as coisas estão funcionando, né? Então, um exemplo, isso é realmente fundo rural. A gente poderia até fazer uma live específica para falar sobre isso, Juliano, né? É bem interessante. Tem dinheiro sendo deixado na mesa em relação à opção do fundo rural, né? E Marta, quando você falou da contabilidade, ou do imposto de renda, né, do livro caixa, eu acho que você poderia falar um pouquinho mais, mas eu acho que assim, trazer o livro caixa atualizado, fazer o livro caixa mensal para no próximo ano você não estar com tudo acumulado para o imposto de renda, é uma ferramenta que também vai ajudar o produtor rural na gestão financeira. Isso. Casado isso com a perspectiva de crescimento lá do Dr. Pastagem, eu acho que a contabilidade pode dar esse norte para preparar para o imposto de renda, daqui a pouco preparar para o fundo rural e também mostrar para o produtor rural como é que está a gestão financeira dele, né? Sim. Que isso com certeza aí dentro do planejamento do Dr. Pastagem, isso vem a contribuir bastante. Exatamente. À medida que, quando a gente fala de uma contabilidade mensal, né, ou a contabilidade mensalmente você ter esse resultado, que é esse livro caixa no mês a mês, demonstrando o crescimento de margens, do exemplo do 10, do 15, do 20, né, até chegar naquele aumento de produtividade para sair de 200 para 1 milhão. Então, a contabilidade tem como ser a ferramenta que traz todas as despesas e receitas e demonstra que o que o Juliano está falando está acontecendo. E o produtor rural vai conseguir visualizar o crescimento que ele teve, né? E no ano seguinte fazer a opção adequada em relação ao fundo rural, em relação ao planejamento. Se o Juliano leva o produtor rural numa meta de crescimento gradativo, olha só, a meta para mim, como produtor rural, o ano que vem é o dobrar o meu faturamento. Lá no imposto de renda, o que vai acontecer com isso? Ok, que investimento eu posso fazer que vai contribuir para que eu melhore a minha atividade e que, em contrapartida, eu pague essencialmente o devido. Então, o livro caixa mensal, a contabilidade mensal que por trás da contabilidade mensal está o livro caixa, vai permitir que no começo do ano se faça um planejamento adequado dos aspectos tributários para que o resultado da margem de 40% aconteça. E aí, assim, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, um acelerador de propriedade. Porque chega lá em outubro, novembro, opa, posso fazer um investimento ou não? Eu vou decidir pagar um imposto ou vou investir na propriedade? Em sã consciência, vamos investir na propriedade. Com certeza. Até essa parte, qual que é o tripé que a gente trabalha, né? Então, a gente tem toda a parte de manejo da propriedade. Então, às vezes, o produtor deixa dinheiro na parte de manejo. A gente tem a parte zootécnica da propriedade, que é fundamental, e a parte econômica. Hoje, por exemplo, na Mentoria Leite, todo mundo que está lá na Mentoria Leite, nós temos metas anual, trimestral e mensal. Qual que é a porcentagem que eu vou gastar com concentrado, qual a porcentagem que eu vou gastar com adubo, medicamento. Nós fizemos um estudo nas nossas planilhas de custo, pegamos lá, fizemos uma análise comparativa com as melhores planilhas de custo que a gente tem. Beleza. O que esses produtores estão fazendo? Aonde eles estão gastando o dinheiro? Para onde está indo? Para onde está indo? Porque os 40% de margem de lucro não é ao acaso. Tem toda uma técnica de manejo, tem toda uma parte zootécnica e econômica. Se eu levo a minha contabilidade em dia, eu tenho a possibilidade de fazer ou não alguns investimentos, antecipar ou não alguns investimentos, e nós damos o fluxo do dinheiro dessa propriedade. Às vezes, eu fiz um treinamento onde falava assim, qual que é a gestão da sua propriedade? Você tem uma gestão de para-brisa? Você tem uma gestão de retrovisor? Que chegou ao final do mês ali, você vai ver o que pagou? Ou será que a sua propriedade nem retrovisor tem mais? Nenhum nem outro. Então, como que você vai organizar? Você não tem como organizar. Aí você fala, o leite deu lucro? Não sei. Quem que deu pau? O CNPJ do leite tá legal e o teu CPF que tá ruim? Não sei. Então, a partir do momento que a gente consegue gerar na propriedade essa gestão de para-brisa, dar direção, para onde eu vou gastar esse dinheiro, de que forma, a gente consegue trazer o lucro na propriedade. Literalmente, cada coisa está alinhada no seu devido lugar.
Uhum. Juliano, até aproveitando assim, você podia falar para a gente um pouquinho de quais são as características dos produtores que você já tem, assim, dos cases que você já passou, que eu tenho certeza que são inúmeros. Quais são as características do produtor que está lá do outro lado que transformou a sua propriedade? O que esse produtor tem de diferente para alcançar, além de ter a consultoria do Dr. Pastagem? Eu fiz essa pergunta uma vez, e é uma ótima pergunta. Eu me perguntei isso durante toda uma vida. Eu sou filho de produtor rural, no interior de São Paulo, que começou com 3 vacas, e a propriedade não tinha comida, a gente tinha que cortar a comida na beira da estrada, aquela vida. Eu falei, o que precisa será para dar certo, né? Aí tive um mentor, aí aprendi com ele, hoje esse cara já está aposentado, que é o Arthur Chinelato, um pesquisador da Embrapa, e a gente segue o legado dele, só que tinha alguns produtores que davam certo e outros não. Aí a gente culpava o produtor, mas não é bem isso, né? O que tem mais? Aí eu estava fazendo uma live com a Juliana Nascimento, eu perguntei, Juliana, hoje a gente tem técnica para fazer o cara ganhar 50, 60 mil reais por hectare, com 40% mais de lucro, ele diminui o trabalho, ele aumenta o lucro, ele está fora dessa estatística dos produtores que estão saindo. O que precisa para o produtor? Qual que é aquela característica? O que é necessário? Eu fiquei imaginando 1001 coisa que lá. Tentou reinventar a roda que estava pronta. Ela olhou assim no meu olho e falou, o produtor só precisa fazer uma coisa. Dizer sim. A técnica existe, o método existe. Quais são os produtores que mais deram certo? Aqueles produtores que falaram sim e seguiram à risca o método. Por exemplo, eu às vezes não sigo tudo que a minha nutricionista fala, então tem alguns quilinhos ainda para eliminar, e tá tudo certo, mas eu estou consciente disso. Agora, o que eu, como pessoa, como agrônomo, e agradeço a Domi por isso, a gente precisa levar essa informação para os produtores que sim, é possível. Tem método para isso. Tem produtores fazendo isso. Nós temos entrevista no nosso canal do YouTube a cada 15 dias, uma live técnica entre eu e os técnicos da nossa empresa, o Nicolas e o Ivanor, e outra live com produtores. Então, toda sexta-feira a gente está lá no YouTube, Dr. Pastagem, para mostrar que sim, é possível. E os produtores que aceitam sair dessa matrix. E aí, quando você sai de uma matrix, você é chamado de louco. Agora eu vou comprar adubo. Aí o produtor leva lá na agropecuária local o adubo que ele precisa comprar. Aí o pessoal fala, nossa, você é louco de jogar isso na pastagem. Mas dali 60 dias, essa mesma pessoa passa lá na beira da estrada e fala, nossa, que pasto lindo que você tem, o que você fez? 60 dias. Mas tem que sair dessa matrix. O produtor realmente ele precisa dizer sim para ele, para sua família, para sua propriedade. E depois tem uma outra coisa que eu aprendi com o Rafael Nascimento, uma outra live que eu fiz com ele. Eu perguntei a mesma coisa para ele. Ele falou, Juliano, depois de tudo esse resultado, cara, copiar e colar. O produtor ele precisa dizer sim, ele precisa dar um passo conforme a capacidade de investimento dele para ele poder acreditar que isso é possível. A partir disso a gente cresce na velocidade que ele quer. E tem horas, Melissa e Marta, que eu preciso segurar o cara. Tem cara que quer crescer 1000% por ano. Calma, relaxa, vamos um passo por vez. Um degrau por vez. Tem hora que a gente precisa sacudir o cara. Vamos lá, cara, tem tudo aí para fazer, teu 1 milhão tá ali na frente. Por exemplo, teve um produtor que eu fiz um planejamento semana passada. Ele estava deixando 240 mil reais na mesa. Assim, por besteira. Tem um outro cara que foi super legal também. Eu fiz planejamento dele essa semana. Aqui de Santa Catarina. Quando ele entrou com a gente na mentoria, ele tinha 90 litros de leite por dia. Isso dá 90 litros vezes um ano. Vou fazer umas contas aqui rapidinho. Vezes 30. 900. 90 litros vezes um ano, vezes 2,20. 72 mil reais de receita na propriedade.
Eu fiz o planejamento dele essa semana. No ano, 72 mil. R$72 mil no ano. Extremamente baixo. Né? Baixo pra caramba. A partir de agosto de 2024 até agosto de 2025, nós vamos para 350 mil. Caramba. Mais os próximos 12 meses. Seria o próximo ano, a gente vai chegar próximo a 500 mil. Nós vamos colocar nessa propriedade de 700 a 800 mil reais a mais, em 2 anos na propriedade. Coisa que estava ali, perdido. Mas o que esse produtor fez? Ele disse sim. Uhum. Ele topou executar o que foi combinado. A hora que eu falei desses números com ele no planejamento, ele falou, cara, eu consigo... Porque a filha dele tem 18 anos, o menino tem 12. Eu falei, cara, o que tua filha quer? Quer estudar. Então, se você seguir o combinado, cara, tu consegue pagar a faculdade para sua filha. Só que você precisa dizer sim, você precisa executar o que é combinado. Até, Melissa, é interessante, vou voltar um pouco mais. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2007, no sul do Brasil, tudo longe de ter esse conhecimento que a gente tem hoje. A gente começava lá, vamos adubar aqui a propriedade. Hoje não, hoje a gente pega uma propriedade, ó, você está aqui, então o seu próximo passo é esse, você pode chegar até aqui. Por quê? Só faço isso todo dia. Eu estudo o que diferencia uma propriedade de sucesso e outra do fracasso. Então mas assim, é uma quebra de paradigma, é uma quebra de crença. O cara, ele vai dizer sim, o pessoal vai chamar de louco. Primeiro ano, Marta, o pessoal chama tudo de louco. Vocês são loucos fazer isso aqui. O segundo ano também. Apesar da melhora de resultado. Apesar da melhora. O segundo ano tá todo mundo chamando de louco. Aí o terceiro ano, a mágica acontece. O terceiro ano, esse produtor descola tanto o nível de produção dele, o nível de renda, que aí o cara fala, tu quer ficar rico, né? Aí o vizinho acaba procurando também o trabalho, e a gente vem quebrando aí esses paradigmas, e hoje, graças a Deus, a gente está chegando a mais de 300 produtores aí, e a nossa meta do Dr. Pastagem é chegar a 1.000 produtores, e esses 1.000 produtores vão estar faturando, em média, R$1 milhão cada um. Nós vamos colocar 1 bilhão na economia brasileira. Nós vamos fazer. E precisamos de ajuda da Domi para organizar essas vidas. Exatamente. E aproveitando até isso, Marta, você podia falar um pouquinho, principalmente pensando nesse valor, né? O Juliano falou de alguns produtores que estavam faturando 100, foi subindo, batendo 1 milhão. Quais são os requisitos para que o produtor rural esteja obrigado ao imposto de renda? O principal tributo, né? Acho que depois é importante a gente falar um pouquinho dos outros também, mas o imposto de renda, que é o que mais amedronta aí os produtores. Sim. Bem, quem está obrigado a declarar o imposto de renda, né? Se o produtor rural possui uma receita anual acima de R$142 mil, o que dá uma média de R$12 mil por mês, ele está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Outro fator importante, se a terra possui um valor de avaliação acima de 300 mil, também precisa declarar o imposto de renda. E ainda, se ele tem um interesse, está numa fase de que ele está investindo na propriedade e que ele está num período de resultados negativos, e que depois ele vai ter resultado positivo, ele precisa fazer a declaração para demonstrar esse prejuízo, essa fase de investimento, para poder abater do imposto que ele vai ter no futuro. Aí, estratégia. Aqui é a estratégia. Aqui eu não faturo 142 mil, mas eu estou numa fase de investimento. Eu vou investir 1 milhão agora e eu não tenho receita. Eu vou investir 5 milhões e não tenho receita. Mas eu diluí esse investimento em 2, 3, 5 anos. Lá no 6º ano eu vou começar a ter a receita positiva, ter receita, e que esse investimento vai demorar 10 anos para retornar. Todo aqueles 5 milhões do meu exemplo aqui de investimento vai ser compensado, vai poder ser compensado com as receitas que eu faturei acima de 140 mil. Mas para isso eu tenho que demonstrar para o fisco essa fase de investimento. E como eu demonstro isso? Com o livro caixa, com a declaração do imposto de renda. E é importante, né, Melissa? Eu e o Juliano temos conversado muito. E aí algumas crenças limitantes. Não é sobre pagar imposto, é sobre você estar em dia com o fisco
e você ter prosperidade na tua propriedade. Porque não necessariamente ele vai ter um pagamento, né? Não necessariamente ele vai ter um pagamento. Isso é uma consequência da atividade que ele explora, dos resultados que ele tem. Quantas pessoas estão lá no dia a dia da propriedade? Como a operação fiscal, as emissão de notas estão acontecendo? É o casal que está fazendo isso? A declaração não precisa ficar só no nome do esposo, as receitas e despesas. Você vai poder distribuir isso com a esposa que está lá na propriedade contigo. Ah, tem um filho que está na propriedade junto. Você vai poder dividir esses resultados em 3. Mas tudo isso depende de um trabalho de contabilidade, de você estruturar isso, de você separar todos os gastos, né? Eu estava numa interação nessa semana com um outro parceiro e ele falou assim, existem produtores que estão acostumados a ter a contabilidade em 2 caixas de sapato, a das despesas e a das receitas. Se você já tem isso já é um passo interessante. Agora vamos levar isso para o contador de tua confiança para que ele faça essa avaliação e resolva o passado e leve em dia o futuro, né? Então, a contabilidade tem como ser, de forma estratégica, uma ferramenta para que você potencialize os resultados da propriedade. Tudo que a gente quer é que o cara tenha o melhor resultado, melhores margens, que ele tenha dinheiro guardado, que ele pague essencialmente devido e que ele aproveite do resultado, né? E ao mesmo tempo, a gente tem 2 formas de aprender na vida. Ou pela dor, ou por um momento de oportunidade. Acho que para você que está ouvindo esse podcast, aproveite esse momento para oportunidade. Porque no último ano agrícola, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, quanto em Santa Catarina, nós tivemos vários produtores que receberam aí uma cartinha para ficar em dia, né? E ficou assustado, tal, e agora o que eu faço, o que eu não faço? E aí eles correram, foi por uma dor, assim, uma necessidade latente. Eu acho que o grande segredo da vida é eu mudar por oportunidade. E vocês vão ter essa oportunidade, né? Exatamente. Quando você só vai na dor, você não planeja, normalmente você paga mais caro e é o conjunto, né? Não estou falando do contador cobrar mais caro, estou falando que a conta se torna mais cara, porque vem a Receita, mandou um monte de cartinhas em 2023 para os produtores rurais e disse, olha só, meu amigo, eu vi aqui que você faturou 2 milhões no teu CPF. Você tem 30, 60 dias para você fazer as tuas declarações. Se você não fizer nesse período, quem dita as regras sou eu. E aí você tem que organizar, você vai ter que ir atrás. O cara que não tinha pelo menos a caixinha de sapato das receitas e das despesas, ele teve que ir atrás de todas essas movimentações. E ele tinha que correr, porque o contador também precisa de um tempo para processar tudo isso. Então, ele saiu do prumo, saiu do seu dia a dia da propriedade para correr atrás de burocracias, mas por quê? Porque ele não se preocupou com algo que já estava obrigado. E é importante nesse link, essas cartinhas vão aumentar, Juliana. Então, produtor rural, por consciência, por oportunidade, buscando você estar em dia e ter resultado, se você fatura acima de R$142 mil, procure uma pessoa de referência, um contador para te ajudar. Porque nos planos de fiscalização da Receita Federal, o ano de 2024 e o ano de 2025, a régua da Receita Federal vai ser de chegar no ponto que, se tu tem mais do que 140 mil, você vai receber a cartinha para se regularizar. E aí vai vir a dor se você não buscou oportunidade. E quando a gente olha isso, é um volume relativamente pequeno de leite. Nós estamos falando aí 12 mil reais por mês, é algo entre 180 litros, 200 litros de leite por dia. Então, muitos produtores mudem por oportunidade, porque fica... Vocês acham que está ficando... o custo está caro, que... Então, assim, aproveitem para organizar a casa para vocês não deixarem dinheiro na mesa. E Marta, só aproveitando essa questão das cartinhas aí, as temidas cartinhas de 2023 que vão aumentar, quais são as consequências que podem vir nessas caixinhas? Então aqui a gente fala,
o auditor sim vai dar um prazo de 30, 60 dias, mas o que acarreta tanto regularizando nesse tempo, quanto se não for regularizado? Uhum. Se no prazo que a cartinha disser você se regularizar, vai ter os encargos de atraso do tributo, né? Então, o tributo tem uma multa que pode ser até de 20% e mais a Selic. Então, qual é a consequência recebendo a cartinha? Cartinha serve para dizer o seguinte: meu amigo, vi aqui que você está nos critérios que tinha que ter declarado. Se você resolver em 60 dias e no resultado chegar à conclusão que tem imposto para pagar, tu vai poder pagar pelos encargos normais que todas as empresas que pagam tributo em atraso estão passíveis de aplicação nos termos da legislação. Se passar desse prazo e ele não deu bola para a cartinha, não se regularizou, ou ainda se regularizou de forma equivocada, porque aí vai lá e cria despesas, que a gente pode falar isso no outro momento, e aí vai prejudicar a prosperidade, então não o fez, não atendeu. Aí quem dita as regras é a Receita Federal. Aí é o leão que vai dizer, ele não está preocupado em olhar as despesas da propriedade. Uhum. Ele vai pegar todas as notas fiscais emitidas em relação às vendas desse produtor rural, vai olhar a movimentação bancária, vai considerar a despesa do que ele identifica lá, mas fiquem tranquilos, o ponto é, a receita vai estar tudo lá, a despesa não podemos nos certificar, né? Mas aí vai ser o prazo que a Receita dita, então além dela chegar no imposto que é devido, ela pode aplicar uma multa que pode chegar a 225%. Por quê? Passou o prazo que você tinha a opção voluntariamente de se regularizar. Então, se veio uma cartinha e você não deu bola, ele pode entender que inclusive você está agindo de má fé. E aí a multa, para quem age de má fé, pode chegar a 225% do imposto. Então, se eu tenho um imposto que seria devido de 10 mil, daqui a pouco eu vou ter, então, aí 25 mil reais, eventualmente, de multa. Então, a conta que podia ser, se você fizer de forma regular, pelo menos a partir da intimação da cartinha, podia ser 5 mil, pode Ou ser nada. 10 ou nada, pode ser 50, 60 mil para um ano. Então, imagina se a Receita vier e olhar 5 anos para trás, né? Então, as consequências são, além da multa, vai acontecer que o cara vai lá, o Juliano disse, vamos investir, vamos melhorar a tua ordenhadeira. O cara vai lá e quer pegar um bom financiamento que tem na instituição financeira, daqui a pouco o CPF do cara está bloqueado, ele não tem acesso à linha de crédito. Por quê? Ele não tem uma certidão de regularidade fiscal, que é algo importante. Então, todas as licenças ambientais para a instituição financeira liberar dinheiro são importantes, mas a regularidade fiscal também é. E aí, daqui a pouco eu tenho um prazo, o financiamento com uma taxa de 4% tá até a semana que vem. E aí você descobre que você não deu bola para a cartinha, ou que você nem viu que a cartinha veio, ou que você tá lá com uma pendência no fisco e tu não resolve isso de um dia para o outro, né? Muito bem. E indo aí para as nossas considerações finais, né? Juliano, você podia trazer de forma assim bem breve, dando uma dica final aí para os produtores, como que a gestão financeira pode ajudar no aumento da produtividade? Assim, só tem uma opção para o lucro e prosperidade na vida, que é fazer as coisas do jeito certo. O que acontece com os produtores brasileiros de leite? Até poucos anos atrás, de qualquer forma que você tocava a atividade, você tinha lucro. Está chegando o momento da história que você não vai ter opção. Você quer ganhar dinheiro na atividade via confinamento, você vai ter que seguir a cartilha. Vai dar lá sua margem de lucro e está tudo bem. Eu não trabalho com confinamento, mas dá lá, tem possibilidade de lucro também. Você quer trabalhar no sistema PAS com suplementação? A gente tem tudo o que você precisa ser feito, gente. E não tem como eu ser diferente. Eu vou ter que cuidar lá do meu solo, mas eu vou ter os parâmetros que a pesquisa já mostrou até onde eu posso ir. Vou ter que fazer mais? Não, só faz até lá. E para isso você vai ter um desembolso monetário para fazer isso. A gente vai sair seu solo lá de um nível de fertilidade mínimo, vai até um nível máximo.
depois eu posso trabalhar só com a manutenção, olha que beleza. E se eu tiver isso tudo com a contabilidade em dia, né, isso facilita ainda mais, né? Eu acho que assim, a grande vantagem de ter uma gestão financeira da propriedade, você tem um acelerador de resultado. Você para de trabalhar ao acaso, você organiza toda a parte de manejo da propriedade em relação às vacas, às pastagens, nutrição. Você organiza toda a parte zootécnica da propriedade, composição do rebanho, e você organiza toda a parte econômica da propriedade. Trabalhando em cima de benchmarks que a gente já tem de lucro de 40%. Às vezes chega até 50%. E ainda tendo essa parte do potencializador, que eu vejo a contabilidade em dia, você tem um acelerador de investimento. Às vezes coisas que eu demorar, sei lá, 2, 3, 5 anos para fazer, eu posso fazer hoje. E está em dia ainda com toda a parte tributária, toda a parte legal, e a propriedade está totalmente alinhada. Agora, para isso, os produtores precisam vencer inúmeras crenças, eu brinco, que são colocadas em nossas cabeças, né? Na verdade, vamos fazer o certo. E para você que está ouvindo a gente, que está tentando aí há vários tempos ganhar dinheiro no leite, não deu certo até agora, cara, nos procura lá nas redes sociais, vem fazer do jeito certo, que se você seguir certinho o que o tio fala, garanto aí um resultado para ti. A gente vai inclusive deixar aí na legenda desse vídeo tanto o endereço aí do Dr. Pastagem, também os endereços da Domi, site, telefones, para que vocês possam entrar em contato, e também as redes sociais. Marta, como que a contabilidade pode ajudar a fazer as coisas do jeito certo? Muito bem, eu até traria um gancho que a gente não falou, o seguinte: eu quero melhorar o resultado, de outro lado agora eu tenho que me virar com a emissão da nota fiscal, né? Se o teu primeiro problema for a emissão da nota fiscal, a contabilidade também pode ajudar com isso. A orientar você a fazer a contabilidade de forma correta, né? A fazer a emissão, que agora passa a ser cada produtor se virando com isso, né? Então, essa é um ponto importante que a gente acabou não comentando. E faria um link e dizer assim, ó, para o produtor, faça parte da estatística que fica no campo com renda. Vamos quebrar as crenças, né? Vamos profetizar um pouco, né? Eu tenho um aplicativo de gestão, Dr. Pastagem. Eu criei, o produtor hoje ainda mal procura contador e tal, não anota nada, mas enfim, há um tempo atrás, há um ano e meio atrás, eu criei um aplicativo só de gestão. Porque reprodutivo tem um monte de coisa muito boa, então não vou fazer o que já está feito. Sim. Aí criei um aplicativo de gestão. Quem sabe um dia na história, o produtor já vai tirar a nota certinho, já vai lá passar o cartão, alguma coisa, sai a nota, já vai para a Domi, já vai aquilo automático no aplicativo. Aí eu já vou ter um relatório do quanto o cara está gastando com ração, com adubação, e automaticamente um técnico da nossa empresa já vai entrar, ó, aqui está estourando, a gente precisa mudar aqui, manejo, né? Vamos profetizar, né? As coisas estão ficando cada vez mais tecnológicas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho, então, acho que só falta um link entre a nossa plataforma e a plataforma do Dr. Pastagem, que é fácil de resolver. É fácil de resolver. É isso mesmo. Enfim, respondi a pergunta? Respondida, Marta. Primeiro, gostaria de agradecer vocês dois por essa contribuição. Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente vai conseguir impactar aí os nossos ouvintes com todas essas dicas e todas essas histórias, né? A gente vê que hoje a principal forma da gente se basear e da gente acreditar naquilo é ver os casos que já aconteceram, né? E aí a gente tem inúmeras situações. E você que é aí produtor rural, que tá nesse carro aí que é o agronegócio no Brasil, que é essencial não só para a economia, mas também para a nossa sociedade em geral, né? Não só nacional, mas a gente sabe a importância internacional do agro brasileiro também. A gente está aqui, o Dr. Pastagem está aqui para ajudar com todo esse crescimento e a contabilidade para estar aí junto, andando ao lado do crescimento e fazendo com que vocês não tenham nem problema com o fisco e possam entender esse crescimento e observar tudo isso. Agradecemos a todos que ficaram até aqui, obrigada e até a próxima.